Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que eu já falei dele no meu canal, que é o manual, né? Não é nem um livro, só é um manual para a vida, que é o Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo, que é da doutora Camila e da Ana Alice, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo certinho onde eu comprei, onde você pode encontrar esse livro. É muito fácil de encontrar, ele tem na Amazon, ele tem vários sites aí que você consegue comprar esse livro. Eu acho que ele é de extrema importância para você que tem um filho com autismo, uma filha com autismo, você que é vovó, que é vovô, você que é professor, professora, né? De uma criança com autismo ou com alguma outra deficiência que precisa aí saber mais, né? Aprender mais sobre o assunto, saber como lidar, né? Principalmente na parte comportamental, como estimular novas habilidades. Esse livro me ajudou muito com o Pedro Henrique. Muitas coisas, quando eu li esse livro, eu falei, nossa, meu filho não sabe fazer isso, realmente meu filho não faz isso, olha só, eu preciso estimular meu filho quanto a isso. E leitura de livro, gente, é sempre muito importante, principalmente esses assuntos, né, que são para ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Então, eu vou trazer para vocês hoje um textinho, uma parte desse livro, só para a gente aqui conversar um pouco sobre ele. Onde ela fala de princípios básicos de análise do comportamento, né? Que é essa parte aqui do livro. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que a doutora Camila Graciela e a Ana Alice escreveram aqui, né? Então, tá assim, a análise do comportamento é uma ciência complexa, que está em constante transformação. E isso é muito importante vocês saberem, porque assim, hoje a gente tem uma visão, né, de como conduzir com autismo, de como seguir, né, que é muito comum que a gente faça aí o ABA, né, que é a análise do comportamento, mas por que é importante a gente sempre estar lendo e estudando? Porque conforme o tempo vai passando, a ciência, os médicos, eles vão encontrando novas formas aí de conduzir. Então, o que ela fala aqui é isso, né, que está sempre em constante transformação, né, e que é composta por diversos princípios e conceitos. Então, a análise do comportamento ela está em constante transformação e ela é composta por esses princípios e conceitos que ela traz aqui nesse livro. O objetivo desse capítulo é descrever de maneira mais didática e menos conceitual alguns princípios da análise do comportamento que podem auxiliar no ensino das habilidades básicas. É importante ressaltar que nem este capítulo nem este livro são suficientes para capacitá-lo em análise do comportamento, óbvio, porque a análise do comportamento, gente, é uma ciência, assim, muito complexa, e eu vou ser bem sincera, quando eu li esse livro aqui, e olha que ela traz de uma forma bem lúdica, bem didática, com figurinhas, com imagens, muitas vezes eu tinha que voltar a ler por 2, 3 vezes até tentar entender o que ela estava querendo dizer aqui, né? Para eu conseguir assimilar a mensagem e poder fazer com meu filho. É importante ressaltar, então, que esse manual aqui não é para te capacitar no ABA, óbvio, você não vai sair um especialista em análise do comportamento. E de maneira alguma, esta obra dispensa a orientação de um analista do comportamento, óbvio, né? E aí ela traz aqui uma figurinha que é exatamente igual, que são 2 meninos chorando, tá vendo? 2 homenzinhos chorando. E ela fala assim, elas estão fazendo a mesma coisa? Ela traz essa pergunta, né? Elas estão fazendo a mesma coisa? Sim, elas estão fazendo a mesma coisa. O comportamento observado nas 2 pessoas é o mesmo? Não é o mesmo comportamento. A princípio, quando você olha uma criança chorar, você pensa assim, nossa, tá triste, né? Mas não, ela traz aqui o seguinte, que a gente vê o que a pessoa tá fazendo, mas o comportamento que ela tá fazendo é diferente. A ação é uma, que é igual, os 2 estão chorando, mas o comportamento é diferente. Então, tendemos a achar que ambas apresentam o mesmo comportamento, porém as 2 apresentam comportamentos diferentes. A primeira pessoa está chorando em decorrência do falecimento de alguém e a segunda em função de ter ganhado na loteria. Então, uma está chorando por uma dor, de uma perda, e outra está chorando de felicidade. Então, o que ela quer dizer aqui, né? Que muitas vezes a gente
precisa entender o motivo daquele comportamento, né? A gente vê, às vezes, uma criança no chão, né? A gente traz muito esse tipo de exemplo. A criança tá ali no chão, você acha que tá fazendo uma birra porque quer alguma coisa, né? E muitas vezes aquela criança tá em crise, ela não tá sabendo dizer o que tá acontecendo. Então, a gente tem que entender o motivo daquele comportamento, né? Aquilo que as pessoas fazem em análise do comportamento, nós chamamos de resposta, e aquilo que elas fazem em um determinado contexto, chamamos de comportamento. Assim, quando se fala em comportamento, não é suficiente olhar para aquilo que a pessoa faz, mas é fundamental considerar o contexto no qual a resposta acontece. Essa perspectiva a respeito do comportamento faz toda a diferença na hora de realizar uma determinada intervenção terapêutica. E aí o livro vai se discorrendo aqui, tem uma parte que ela fala, que mostra uma criança olhando uma pizza, um pedaço de pizza, e aí ela começa a chorar. E aí a pessoa vai lá e entrega o pedaço de pizza para ela. E por que ela assimila aqui esse comportamento como um reforçador? Porque se a sua criança, toda vez que quiser algo, você vai lá e entrega, na verdade, assim, deixa eu melhorar. Toda vez que a sua criança quiser algo, né, e você vai lá e ela começa a chorar e você vai e entrega, ela vai entender, a sua criança vai entender que toda vez que ela chorar, ela vai ter acesso àquele objeto, àquele alimento. Então, isso foi algo que eu pratiquei muito com o Pedro, eu errava muito com ele. O Pedro muitas vezes chorava para ter algo, ele chorava para me pedir alguma coisa. E eu entregava para não ver meu filho chorando. E eu percebi que aquilo estava fazendo mal pro Pedro, porque não era o certo. O certo era o quê? Eu ensinar para ele a forma correta de pedir, né? Então, quando o Pedro começava a querer algo, normalmente um objeto, né? E ele não, ou simplesmente não falava, ele não precisava nem chorar, mas ele só olhava e tentava e queria pegar sozinho. E aí eu tirava aquele objeto de perto dele, né, de fora do alcance do Pedro, e falava: Pedro, você quer o carro, por exemplo, o carrinho? Você quer o carro? Então pede. Aí eu fui ensinando a dar pra ele, né? Então, por isso que é muito importante a gente reforçar o comportamento bom e não reforçar o ruim. Então, de uma forma prática aqui, sempre que a sua criança quiser alguma coisa, você ensina ela como pedir direito. Então, observar isso. Como que a sua criança pede as coisas pra você? Ela sempre pede chorando? Ela sempre pede gritando? Ela sempre pede apontando? Ótimo. Se ela aponta, ótimo. Então, vamos mais um passinho? Depois de apontar, ela pode o quê? Emitir algum som. Falar o dá, ou quer, ou o nome do objeto, né? Então, essa parte da análise do comportamento que ela traz nesse livro, que tem outras partes aqui que se você tiver o livro em mãos ou se quiser adquirir, ela vai discorrendo sobre esse assunto, né? De várias, até parte assim de você oferecer uma tarefa para a criança. Se não for muito estimulante, ela vai se recusar a fazer. E aí, por isso que é importante, quando for fazer o estímulo, fazer sempre com coisas que a criança gosta. Então, você não vai ensinar uma criança a falar com algo que ela não gosta, por exemplo. Então, se a sua criança não gosta, por exemplo, sei lá, de boneca, você não vai oferecer a boneca para ela para ser estimulante, não. Se o seu filho gosta de um carrinho, você vai dar o carrinho para estimular a fala, para estimular um comportamento bom. Então, você vai sempre ter ali por perto massinha, tudo que ele gosta, para estimular o comportamento que você quer dele. Então, a fala, a comunicação não verbal correta, né? Ao invés de chorar, ele vai pedir. Então, sempre usando coisas que ele gosta, né? Então, aqui ela até traz um exemplo, se você der uma prova para a criança, né? Você vai dar uma prova, papel em branco, olha, escreve tal coisa. É chato isso, a criança não vai ficar estimulada a fazer. Agora, se você entregar esse papel com uma figurinha do super-herói que ela gosta, ou das princesas que ela gosta, isso vai ser muito mais estimulante para o seu filho, né? E aí, esse capítulo, né, que é da parte aqui
de princípios básicos de análise do comportamento, ela traz isso, né? Ela traz toda uma observação aqui de comportamentos, de como o papai e a mamãe devem fazer, como devem seguir a forma correta. Ela traz muitos exemplos práticos aqui. Se você não entender de primeira, lê 2, 3, 4 vezes, como eu fiz, né? Então, esse livro aqui, gente, ele é muito bom, tá? É um manual mesmo para você ter. Quando você tiver alguma dúvida, opa, vou lá no manual, vou ler de novo, para entender. Porque realmente, quando a gente começa a praticar dentro de casa, tudo muda. E eu falo que, assim, o trabalho da equipe multidisciplinar é muito importante, o trabalho com a escola é muito importante, estímulos, né? Esses estímulos são muito importantes. Mas não tem nada mais importante do que o estímulo dentro de casa. É o pai, a mãe, a família fazendo, sabendo como conduzir com a criança. Depois que eu comecei a ler sobre a análise do comportamento, sobre como desenvolver meu filho em casa, tudo mudou, né? Quem vai estimular é o pai e a mãe. O melhor estímulo é o que está dentro de casa. E é onde o filho passa maior tempo, né? O seu filho, sua filha vai passar a maior parte do tempo, é dentro de casa. Então, se a gente não souber estimular a nossa criança, deixar só com os terapeutas ou só com a escola, muitas vezes não vai dar certo, tá? Orientação parental é muito importante. Os pais estarem prontos para atender aquela criança. Não tem nada mais gratificante, não tem nada que deixe o nosso coração em paz. É saber que a gente está fazendo certo com o nosso filho, né? Que a gente não está errando com ele, que a gente está sempre acertando ali na maior parte das vezes, né? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer um pouquinho desse livro para vocês. A gente vai falar mais sobre ele em outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal para receber outras informações como essa, tá bom? Um beijo e até mais!